Olá, tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa aula desta semana. Apostila 3, atividade 2, mudanças de estados físicos da água. Está nas páginas 11 e 12. Primeiramente, eu gostaria que vocês dessem uma lida na apostila, antes de começar a assistir a nossa aula. Nós vamos falar do quê? Dessas mudanças, porque a gente encontra, a água no estado sólido, no líquido, do gasoso. Na aula passada, nós vimos como estão esses átomos, essas moléculas, em cada um dos estados físicos, da água. Agora a gente vai falar dessas mudanças. Então, a gente tem, primeiramente, nós temos aqui, com o aumento da temperatura, a gente tem a fusão e a vaporização. Com a diminuição da temperatura, a gente tem a solidificação e a sublimação. E, por último, nós temos a sublimação. Então, com o aumento da temperatura, a gente tem a fusão. O que é fusão? Fusão é quando passa do estado sólido para o estado líquido. Como exemplo, a gente tem o gelo, quando a gente tira ele dentro do freezer. Se você pega esse gelo, que está no estado sólido, coloca numa temperatura ambiente, veja que aumentou a temperatura e ele começa a mudar de estado físico, Aí, o próximo, nós vamos ter a vaporização, que é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Nós vemos que a vaporização, ela tem 3 tipos, ela pode acontecer de 3 maneiras. A primeira, nós vamos ter a evaporação, que é uma maneira, é um estado, que ela vai passar de uma maneira natural. Por exemplo, vamos pegar aqui a apostila, que falou sobre quando você toma um banho, você pega a toalha para se secar e a toalha ficou úmida, cheia de água. Se você colocar essa toalha no sol, em algum lugar para ela secar, o que vai acontecer? Você vai ver que essa água ela vai evaporar de uma maneira bem natural. Então, o vento, o calor do sol favorece essa evaporação. Assim acontece na água dos rios, dos mares e dos lagos, e outras, a hora que cai uma chuva. Então, o que acontece? Esse calor, esse vento, ele vai evaporar essa água, passar do estado líquido para o estado gasoso de uma maneira bem natural. A próxima é a ebulição, que está dentro da vaporização. A ebulição é uma maneira mais rápida. Então, vamos supor que a mãe de vocês vai colocar água para fazer um café. Então, ela vai colocar essa água no fogão, vai pôr o fogo, esse fogo vai fazer com que a água passe de uma maneira mais rápida. Você está fornecendo calor. Então, vai acontecer a passagem do estado líquido para o gasoso, mas de uma maneira mais rápida. Lembrando que ao nível do mar, a água evapora a 100 graus Celsius. E, por último, que não está falando aqui na apostila, mas é a calefação, é outro tipo de vaporização. De repente, cai uma gota de água numa chapa bem quente. Você vê que essa água, ela evapora bem rápido. Isso é a calefação. Agora, a gente vai ver que nós vamos diminuir a temperatura. Então, a gente tem a passagem do estado gasoso para o estado líquido. É a liquefação ou condensação. Então, vamos pegar o exemplo aqui da apostila. Você colocou uma água para ferver, você coloca uma tampa, em cima dessa panela. Aí, a hora que você vê a tampa, você vê que aquele vapor encontrou a tampa, uma superfície fria, e ela ficou cheia de gotículas, ali acumulada. Isso é condensação, é quando o estado de vapor, o estado gasoso, passa para o estado líquido. A condensação também acontece, no ciclo da água, que a gente vai ver mais tarde. O próximo exemplo aqui, nós temos a solidificação, é a passagem do estado líquido para o estado sólido. Reduziu mais a temperatura.
Então, vamos pegar o exemplo também da apostila. Você pega uma forminha de gelo, coloca, que você vai fazer gelo, você coloca a água ali dentro e vai colocar dentro do freezer. A temperatura está bem mais baixa e aí ela vai se solidificar. É o que chamamos de gelo, né? É a solidificação. E por último, nós temos a sublimação. Veja que a sublimação, ela acontece a passagem direta do estado sólido para o estado gasoso, ou do estado gasoso para o estado sólido, né? Nós temos aqui um exemplo, é a naftalina, a pedrinha de cânfora, né? Que é colocado nas roupas, né? A naftalina, e é uma bolinha que depois ela vai soltando um gás, então ela vai sublimar, né? E este é o último caso de mudanças de estados físicos. Agora vocês vão assistir um vídeo, tá? Olá, tudo bem? Eu sou a professora Rafaela Lima, sou professora de ciências e na videoaula de hoje nós vamos falar sobre mudanças de estado físico. É importante a gente lembrar que o nosso planeta, você sabe, que ele é muito mais água do que terra, né? Nosso famoso planeta água. Em torno aí de 71% do nosso planeta é água. Água que vai se distribuir 97% como água salgada, menos de 1% água doce, água na forma de vapor também. Mas o fato é que a água do nosso planeta ela vai ser encontrada em 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso. Isso você já aprendeu. Agora, qual é a diferença entre esses 3 estados? Fala aí pra mim. A diferença entre eles se dá pela organização das suas moléculas. Você lembra qual é a molécula da água, não lembra? É o H2O, isso aí. A molécula da água, ela vai se organizar, ela pode se organizar de formas diferentes. Isso vai dar a diferença entre os estados físicos, ou seja, a organização, a forma que as moléculas estão organizadas e o nível de agitação delas. Vou colocar um esquema para você dar uma olhada, para você ver a diferença. Olha aí. Nesse esquema que você está vendo, repare que no estado sólido as moléculas estão bem próximas, unidas, pouca agitação entre as moléculas. Já no estado líquido, você repara que as moléculas estão mais distantes entre si. Há uma maior agitação entre as moléculas. E por último, no estado gasoso, você repara que as moléculas estão bem afastadas uma da outra. Ou seja, há uma maior agitação entre as moléculas. Daí se dá a diferença entre os 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso. Certo? Então volte para mim. Lembrando, já que você lembrou a diferença entre os 3 estados, é importante a gente então ir para o nosso foco: as mudanças de estado físico. Por que há essas mudanças? Porque ocorrem as mudanças de estado físico. Essas mudanças ocorrem devido ao recebimento de calor ou à perda de calor daquela água. Você fala, tá, como assim? Vamos visualizar. Você tem aí na sua mão um picolé, estado sólido. Você, por exemplo, fica parado no sol com ele. Esse picolé está recebendo calor. Logo, se ele está no estado sólido e recebendo calor, essas moléculas vão ficar mais agitadas e ele vai do sólido para o líquido. Mesma coisa, você tem lá uma água na panela, no fogão, líquida. Você acende aquele fogo, vai recebendo calor. Esse recebimento de calor leva a uma mudança de estado físico, porque as moléculas ficam mais agitadas ainda, passam do líquido para o gasoso. Então vamos relembrar quais são os nomes das mudanças de estado físico. Vamos lá? Mudanças de estado físico. Do sólido para o líquido é a fusão. Do líquido para o gasoso é a vaporização, que vai se dividir entre evaporação e ebulição. Já vamos ver. Esses são os processos de ganho de calor. Agora, também é possível que essa matéria, ela, ao invés de ganhar calor, que haja uma perda de calor. Como assim? Por exemplo, eu tenho um cubo de gelo. Eu fico segurando esse cubo de gelo aqui na minha mão. Na verdade, o que vai acontecer é que esse cubo de gelo começa a perder calor para a minha mão. Se ele está perdendo calor, ele começa a deixar de ser sólido.
Esse cubo de gelo passa então a ser líquido, a gente fala que ele está derretendo. Quais são os processos, as etapas de mudança do estado físico, onde há, na verdade, uma perda de calor? Do gasoso para o líquido, processo chamado de condensação, e do líquido para o sólido, processo chamado de solidificação. Dá uma olhada nesse esquema aí. Repare aí as mudanças de estado físico. Aí você está vendo que do sólido para o líquido, está vendo a diferença? Qual o nome? Fusão. Líquido para o gasoso, vaporização. Do gasoso para o líquido, condensação. Do líquido para o sólido, solidificação. Há também a possibilidade, volte para cá, há a possibilidade de passagem do sólido diretamente para o gasoso, que é um processo que acontece com alguns materiais, por exemplo, com a naftalina, que é uma pedrinha branca que as pessoas colocam em alguns materiais, armários, para conservar, para afastar alguns insetos. Esse processo do sólido direto para o líquido, sem derreter, é um processo chamado de sublimação. Relembrou? Relembrou? Fixou? Então, ficamos por aqui na nossa videoaula de hoje. Tchau! Legal, né, pessoal? O vídeo, ele pôde dar uma reforçada na nossa explicação. Agora vocês vão para o Vamos Praticar. E o Vamos Praticar está na página 12. Está muito fácil, né? A pergunta número 1, vocês vão olhar no esquema e vai ver, por exemplo, eu vou falar da letra A. O gelo é a água no estado sólido, no líquido, no gasoso. E ele passa para o estado sólido, líquido, gasoso com o aumento da temperatura. A esse fenômeno damos o nome de fusão. Então, vocês vão procurar a fusão e vai ver em que estado está o gelo, né? E para qual estado ele passa na fusão. Assim é com a letra B e com a letra C. Na 2, na natureza, a água passa constantemente de um estado físico para outro, sendo que a energia solar é a principal responsável por essas mudanças. Baseando-se nas mudanças de estados físicos da água, explique por que uma roupa molhada, ao ficar estendida ao sol, seca. Então, lembra no início do vídeo que a gente falou, né? Uma pessoa que tomou banho, a hora que ela pegou uma toalha, ela se enxugou, né? A água ficou ali acumulada. Se você estender no sol, vai secar. Por quê? Né? Qual é a passagem que está acontecendo dessa água que está na toalha, né? Que a toalha está molhada e para qual é a passagem que ela, né, vai acontecer. A 3, identifique as mudanças de estados físicos, né, que ocorreram em cada situação. Então, vocês vão pôr aí o nome, se é fusão, se é solidificação, se é condensação, se é fusão, vaporização, solidificação e condensação. Isso, quais, né, situação aqui, qual é a situação e quais são as mudanças de estados físicos que ocorreram. Lembrando vocês que na apostila 1 que vocês têm, também tem essa matéria, né, que a gente está falando aqui, que é na página 44 e na página 45. Vocês podem dar uma lida também na apostila, tá? Beijos a todos, até a nossa próxima aula.